Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu quero dar uma dica para vocês para melhorar, para otimizar a sua forma de resumir. Se você é um concurseiro, se você é um estudante que está se preparando para alguma prova, essa dica é para você. Então, desde já eu peço que você já pegue o seu papel, a sua caneta, anote essas dicas porque elas são valiosíssimas e eu tenho certeza que elas vão contribuir e muito para o seu crescimento como estudante. Se esse é um assunto importante ou interessante para você, eu peço que você já me ajude deixando o seu like aqui, se inscrevendo nesse canal, ativando as notificações e me seguindo também no Instagram, que é mages.do.trabalho. Chega de papo e vamos ao que interessa. Como que você vai fazer para otimizar então seus resumos, para melhorar a sua forma de colocar no papel ou no computador aquilo que você está estudando? É muito simples. Eu quero te dar aqui hoje 2 métodos para fazer resumos de uma forma mais eficaz. O primeiro deles é o método Cornell. Esse método foi desenvolvido por Walter Polk na década de 50 ainda, e nós utilizamos ainda hoje. Primeira coisa que você tem que fazer: separar uma folha de papel, se você é das pessoas que gostam de escrever. Aliás, a neurociência nos diz que aquelas pessoas que fazem resumos à mão, elas absorvem mais conteúdo do que aquelas que fazem digitado. Porque o fato de você digitar meio que sai no automático. Quando você para escrever, partes do seu cérebro que não são ativadas quando você está digitando, entram em funcionamento e ajudam no processo de aprendizagem. Pulando essa parte, você vai pegar uma folha de papel ou mesmo digitado numa página e vai separá-la em 2 colunas. Em uma das colunas você vai colocar as anotações mais importantes que você averigou no momento do seu estudo. E como você sabe quais são as informações importantes? Antes de começar a estudar, seja por videoaulas ou até mesmo pegando um livro, um artigo e lendo ele todo, eu te aconselho a começar a estudar por questões. Por quê? Quando você seleciona uma questão de acordo com a banca, de acordo com o cargo que você vai ocupar ou de acordo com a prova que você vai fazer, você vai analisar que as perguntas elas acabam se repetindo. Há certos temas que são mais importantes para o examinador e ele vira e mexe vai trazer aquele mesmo assunto daquela mesma forma, talvez ele mude as frases de lugar, mas o tema central é sempre repetido. Eu cheguei à conclusão de que um artigo relacionado à conexão e à continência, ele não cai apenas em provas, ele despenca. Em todas as provas, nível médio, nível fundamental, até mesmo para as carreiras jurídicas, é um artigo muito cobrado. Então, quando eu for parar para fazer as minhas anotações, eu vou anotar esse artigo, porque ele é muito importante, ele cai sempre. Então, nessa primeira etapa, logo após fazer as questões, eu vou anotar o que é importante, aquilo que cai bastante, aquilo que é muito cobrado, a forma como é cobrado nas questões, e vou separar então nessa primeira parte do meu resumo. O segundo passo é colocar numa coluna menor as palavras-chave tiradas dessas primeiras anotações, que seriam as ideias ainda mais importantes. Sabe as informações que você não teria tempo de parar para analisar um resumo maior? E se você analisá-la ali rapidamente, você se lembra do conteúdo? É um artigo, é um mnemônico, é uma frase, algo que te remete ao conteúdo, que te faz lembrar do conteúdo. Enfim, nessa parte menor, você vai acrescentar essas informações, essas palavras-chave. Agora, se você é do tipo de pessoa que não quer dividir a folha em 2 colunas, o que eu te aconselho a fazer? Fichamentos. Ao invés de colocar essas palavras-chave no canto esquerdo da página, você pode fazer fichamentos, que são então essas palavras, essas frases mais curtas, esses artigos mais importantes para você pegar ali num dia qualquer e apenas dar uma olhada rapidinho para revisar. Isso é muito importante também. Outra coisa que você pode fazer para te ajudar na hora de resumir são os flashcards, que são cartões em que você coloca de um lado as perguntas e do outro lado as respostas daquilo que você está estudando.
A ciência diz que quando a gente associa o aprendizado ao divertimento, você aprende muito mais rápido e de uma forma muito mais prazerosa. O nosso cérebro, ele é apaixonado por prazer. Então, quando você associa algo chato, que é estudar, a um jogo, por exemplo, que seria o flashcard, que você pode juntar uma galera e fazer perguntas e respostas com os amigos que já estudam como você, isso vai te ajudar a aprender mais e de uma forma divertida. Outra dica que eu passo para você para a hora dos resumos é utilizar mais de uma cor na escrita. Se você for digitar ou se você for escrever, não use apenas o preto no branco, o azul no branco, mas utilize várias cores. Por quê? De acordo com a neurociência, quando você utiliza mais de uma cor, quando você usa cores, quando você usa formas, quando você traz setas, círculos para o seu resumo, os dois hemisférios do cérebro entram em ação ao mesmo tempo. Então, isso te ajuda a absorver uma quantidade maior de conteúdo. Escreva com canetas coloridas, com marca-textos, sabe, aquelas informações muito importantes que você possa deixar elas em evidência. Aumente a letra, circule, faça setas ao redor. Ou uma outra dica para resumos aqui seriam então os mapas mentais, que também ajuda o seu cérebro a absorver o que é muito importante. O cérebro gosta dessas coisas, então assim, ajude ele a trabalhar a seu favor, para que você possa otimizar então o seu tempo e futuramente as suas revisões. Sabendo dessas duas primeiras etapas da folha, o método Cornell traz um sumário. Nesse sumário, que fica embaixo da página, você coloca o local, a data, o título, uma informação extremamente importante para você só bater os olhos e lembrar. Eu não uso esse sumário embaixo, eu coloco em cima e coloco como título ou subtítulo e deixo ele em destaque para me ajudar a observar do que se trata, aquelas anotações feitas naquela página. Mas se você não quiser fazer, não faça. Faz aquilo que for útil para você. O seu resumo é seu, é pessoal. Você tem que fazê-lo de uma forma que você possa revisar futuramente e entender o que está escrito ali. Tanto é que uma das dicas que eu acho muito interessante, que eu ouvi certa vez uma professora falando, é que assim, o resumo que ela utilizava, ela não colocava as palavras dela, porque as palavras dela não caíam em prova, mas o que caía na prova era o que estava no livro, por isso ela transcrevia o que estava no livro. Não é transcrever o livro todo, claro, mas pegar pelo menos aquela palavra, aquela frase-chave do doutrinador e trazer para o seu resumo exatamente como está escrito, porque é daquela forma que vai ser cobrado numa prova. Feito o seu resumo ali de acordo com o método Cornell, não se esqueça de revisar, porque a repetição, ela é a mãe da memorização. Você vai repetir até que aquilo entre na sua mente com facilidade. Tem muitas pessoas que fazem resumo, mas não revisam aquilo que escreveram. E isso não é bom, porque você acaba perdendo as informações riquíssimas que você anotou ali, que você gastou muito tempo para fazer e você vai deixando de lado. Então revise periodicamente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, no seu tempo e do seu jeito, porque só você sabe qual é a melhor forma de absorver aquele conteúdo. Quanto à repetição, é importante eu lembrar aqui para você que é algo que cansa, mas é algo necessário. Quando você estava aprendendo a andar, você levantou, caiu, até que você ficou de pé e começou a dar os primeiros passos. Se você tivesse desistido, você não saberia andar até hoje. E estudar é a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando, você vai se aprimorando, você vai descobrindo quais são as suas qualidades e os seus defeitos nos estudos, mas isso vai te preparando, vai te dando uma bagagem para quando chegar a hora, você estar preparado. Segundo método que eu trago para vocês. Esse é o meu queridinho, é o meu favorito no momento. É um método... Esse método foi desenvolvido por um físico norte-americano que desenvolveu esse método em 1965. Para você ter uma ideia, o cara ganhou o Prêmio Nobel em 1965 por desenvolver um trabalho pioneiro relacionado ao estudo da eletrodinâmica quântica. Ou seja, inteligência esse homem tinha de sobra. E ele trouxe esse método que traz 4 passos muito simples para você melhorar a sua forma de absorver conteúdo. Para chegar à criação desse método foi o seguinte: ele parou para analisar como que as pessoas estudavam e ele chegou à conclusão de que os estudantes priorizavam a memorização ao raciocínio.
O que isso quer dizer? As pessoas estavam mais preocupadas em decorar determinados termos, fórmulas, números, do que aprender de fato a ideia que aquele conteúdo estava trazendo. Ele então, ao invés de focar então na memorização, ele prioriza a compreensão profunda do tema. Conhecer o nome de algo e realmente entender aquele algo são coisas diferentes. E esse método dele nos auxilia então a aprender o conteúdo ao invés de apenas decorá-lo. Como que a gente pode fazer então para melhorar aqui os resumos utilizando o método Feynman? Primeiro passo. Você vai pegar uma folha de papel, você vai escrever ali tudo o que você aprendeu sobre um determinado conteúdo. Tudo que é informação, tudo que é interessante, tudo que é importante, você vai anotar. Feito isso, o que você vai fazer? O segundo passo é você explicar o conteúdo para uma pessoa que não entenda nada dele. É, por exemplo, pegar uma criança e tentar explicar para ela o que você aprendeu. Ou pegar um leigo no assunto e mostrar para ele de uma forma bem simples do que se trata aquele conteúdo que você estava estudando. Se essa pessoa conseguir entender o conteúdo, é sinal que você aprendeu e por isso você conseguiu transmitir. Agora, se você não conseguiu transmitir o conteúdo com clareza, você gaguejou, você se esqueceu de algo, você vai para o terceiro passo, que é exatamente analisar as falhas na compreensão. Por que você não entendeu aquele conteúdo? O que ele tem de tão difícil que você não conseguiu progredir, que você não conseguiu passar o conteúdo, a informação? Volte naquele ponto específico que você não entendeu e se aprofunde nele. Tente novamente entender, simplificar para conseguir absorver esse conteúdo. Feito isso, o quarto passo é você revisar e simplificar. Aquilo que você fez no primeiro momento, você vai tornar ainda mais simples, de modo que você consiga transmitir o conteúdo para uma pessoa que não entenda do assunto. Feito isso, aí você pode fazer o seu resumo. Aí você coloca no papel, você coloca no fichamento, você coloca no flashcard, aquilo que você absorveu. Tenha certeza que esse método vai te ajudar e muito. Eu digo que esse é o meu favorito porque esse é o que eu estou usando atualmente para estudar. Tanto é que, se você for analisar os meus vídeos anteriores, eu fiz exatamente utilizando o método Feynman. Eu faço os meus resumos, tento simplificar o máximo possível e eu junto aí com o método Cornell, eu faço os resumos, aí simplificando eu passo para a coluna da esquerda, deixo ele ainda mais simples, mais enxuto e gravo os vídeos. Porque no momento em que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo e absorvendo mais conteúdo. Faça o teste, use um ou outro, dependendo daquilo que para você é melhor. Se você é uma pessoa que talvez não goste de explicar para outra pessoa, o método Cornell pode servir para você, para facilitar, para enxugar, para condensar as informações. E se você é uma pessoa mais falante, que gosta de conversar, gosta de juntar uma galera para debater algum assunto, o método Feynman é para você. Simplifique. Sempre tente passar, não como se você fosse um doutrinador ou um jurista, mas da forma mais simples possível, porque assim você vai aprender e ainda vai poder ajudar outras pessoas. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você já deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para me ajudar a divulgar os próximos vídeos e mais dicas virão. Eu tenho analisado muitas coisas assim fora das matérias para ajudar você a aprender mais. Tanto é que o meu Instagram tá recheado dessas dicas. Se você ainda não conhece, se você ainda não viu uma dessas dicas, passe lá, não é tarde. Até o próximo vídeo.